Fala, meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Blog do Sofredor. E hoje eu digo para vocês o seguinte: tem jogadores que não devem permanecer no timão na próxima temporada. Sim, estou falando de Maicon e estou falando do Romero. Fica nesse vídeo que eu te explico até o final o porquê que renovar com esses dois, além de outros, é um grande erro. Não concorda comigo? Fica até o final que eu vou te convencer. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, sem enrolação, vamos embora pro vídeo. Para a gente começar, vamos definir aqui o seguinte: vamos definir pilares para a gente traçar uma linha do jogador que compensa e para o jogador que não compensa. Hoje temos 3 pilares: vitalidade, consistência e custo-benefício. Esses 3 vão ser os pilares que vão definir se o jogador compensa ou não ficar. Fechou? Ah, mas vitalidade. Vitalidade. O quanto esse jogador consegue performar durante os 90 minutos ou durante uma sequência específica de jogos. Consistência. O quanto esse jogador consegue ser consistente, quantos jogos bons ele consegue fazer sem oscilar, e custo-benefício, o quanto esse jogador tem de salário e quanto que vai custar para a manutenção dele no elenco. O primeiro da lista, eu acho que é de forma unânime, e isso todos concordam, é claro que eu falo dele, Thales Magno. Impossível bancar o Thales Magno para a próxima temporada. A melhor coisa que nós fizemos nessa temporada foi não comprá-lo. Foi somente renovar o empréstimo e eu ainda assim acho que foi uma coisa muito trocada pelos cotovelos ali. Com um salário de 650 mil, 45 jogos e 6 gols e 3 assistências, esse definitivamente é o jogador que não deve ficar para a próxima temporada. Acredito que nós todos somos unânimes nesse ponto, pelo amor de Deus. Vitalidade. Pode ser jovem, pode aguentar jogar todos os jogos, beleza, mas consistência e custo-benefício passam longe. Thales Magno definitivamente não deve ficar para a próxima temporada. Segundo jogador, Ancelotti, ele mesmo. Ele, assim, existem algumas ressalvas sobre ele, tá? É um lateral que está jogando com Dorival improvisado na defesa. Então não dá pra gente exigir tanto dele. Até porque das vezes que ele foi de lateral, ele entregou feijão com arroz muito bem feito. Tá bom. No entanto, vamos lá, lembra dos 3 pilares. Vitalidade. É um cara que já se demonstrou sem ritmo algumas oportunidades. Já se mostrou que não é capaz de ter uma grande sequência de jogos. Se o Bidu, que está jogando muito bem, é vendido, se ele se machuca, ou se vai até porque não para a seleção, não dá para confiar 100% no Ancelotti. É um cara que é cansado, já passou dos 30 anos, e não joga há mais de 30 jogos numa temporada há muito tempo. Segundo ponto, consistência. Eu acredito e penso que o Ancelotti é um jogador consistente. Ele não atrapalha, não tem erros individuais, não tem erros graves onde resultam em gols. É um cara muito seguro, tá? Tanto de zagueiro como também de lateral. Então, nesse ponto, ok. E custo-benefício, o cara ganha 260 mil por mês. Ah, mas claro que tem a questão dos direitos de imagem. Com direitos de imagem que o Corinthians parcelou esses direitos de imagem, acho que se eu não estou enganado, de 10 a 12 vezes ali, o total que é gasto com ele gira em torno de R$500.000 por mês. É uma baita grana. É uma baita grana. Por isso que Ancelotti, eu penso que não deve ser mantido para a próxima temporada. A não ser que seja por um valor baixo de salário. Seja somente um cara para ser reserva do Bidu. Beleza. Mas ainda assim, com um pé atrás, porque não dá para confiar num cara que vive cansado para substituir o titular do time. Padre, ajuda o maluco que tá doente! Vem! Quando você precisar, o cara tá machucado. Como que vai fazer? E se você tá acompanhando até aqui, pô, para um pouquinho, deixa o like, se inscreve, assiste até o final. Essa vida de youtuber iniciante não é fácil. Ainda mais youtuber corintiano. Você mais do que ninguém sabe como é difícil ser corintiano. Então, pô, dá uma força aí, se inscreve, compartilha, e o mais importante, fica até o final. Não concorda comigo? Deixa um comentário, deixa o dislike se você não gostar, não importa. O importante é que eu quero ouvir o que você pensa. Ah, você está falando groselha. Não importa, deixa sua opinião. Agora, um dos mais polêmicos, tá? É o xodó da torcida que muitos dizem ídolo, que pra mim não é ídolo porcaria nenhuma. Eu falo dele, do Romero. Fiz questão de anotar os dados dele aqui. Ele tem 49 jogos,
5 gols e 3 assistências. Os números dele são piores do que os números do Thales Magno. Você nunca confiou em mim, né? Vai tomar no... 5 gols em 49 jogos. Isso daqui é ridículo para um cara que é atacante. E tá, mas ele é um cara voluntarioso. Como que um cara com 3 assistências é voluntarioso pro time? Mano, você tem demência? Para você ter uma ideia, o último gol do Romero foi contra o Racing do Uruguai. Foi no mês de abril. E a última assistência no mês de abril contra o Sport. Isso daí já pega na questão de consistência. Um cara sem consistência nenhuma. Já não deveria nem ter renovado o contrato da última vez que ele retornou para o Corinthians. A questão de vitalidade. Romero cansado. Não aguenta mais jogar. Não é o mesmo Romero de 2007, galera. Romero de 2017 já passou. Esse daí não é o Romero de 2017. E custo-benefício não preciso nem falar nada. O cara recebe 550 mil por mês para ser um reserva. Não, não dá. Não dá. Independente do que ele vai fazer nos próximos jogos aí no Brasileiro, faz 3 gols, aí toca a musiquinha lá da paródia do Tim Maia. Independente. Romero não tem que ficar. O corintiano que apoia a permanência do Romero, me desculpa, não assiste futebol, não é possível. E por último, temos ele, o Maicon. Primeiro ponto, vitalidade. Maicon não é um jogador que tem vitalidade. Das 2 ou 3 últimas partidas aí, ele sempre sai na metade do segundo tempo, ou próximo ali depois dos 30 minutos, porque o cara já tá cansado, ele não aguenta correr os 90 minutos. Ele não tem mais intensidade. Ele faz a bola correr, com a bola no pé, ele entrega. Mas sem a bola ele não entrega nada. E ainda falando sobre vitalidade, é um cara que se machuca muito. Tá? Esse ano ele já teve uma lesão. Ano passado teve lesão também, jogou menos de 15 jogos na temporada passada. É um cara que você não pode confiar. E agora o custo-benefício? 550 mil por mês. Parecido com o do Romero. Então, assim, custo-benefício, ele está sendo titular nesse momento. Dorival encontrou uma posição para ele, tá? Com o Ramon, às vezes ele jogava de primeiro volante. Até com o Dorival no início, ele estava jogando de primeiro volante, só que ele não entrega em marcação. Para você ter uma ideia, a título de comparação, o nosso meio de campo ali com Ranieri, Maicon, Bidon e Garro, os que compõem a parte ali do sistema defensivo, dos três, em tese a gente tem em mente que o Bidon é mais fraco na marcação. Para você ter uma ideia, comparando os números defensivos, o Bidon tem números defensivos melhores do que o do Maicon. Então, assim, é um cara que defensivamente ele não agrega. Ele agrega com a bola no pé enquanto ele tem fôlego. Acabou isso? Acabou o Maicon. Ele é um cara que oscila muito durante a partida. É nítido e irritante ver o Maicon no time. Ele pega a bola, pega aqui, olha pra, devolve. Corre, pega a bola, devolve pro zagueiro. Corre, pega a bola, devolve pro zagueiro. Corre, pega a bola. Ah, não, agora eu vou tocar no lateral. Me desculpa, Michael não deve permanecer. Somente em uma hipótese, tá? Eu acredito que ele deve permanecer. Somente se for por empréstimo. Se for pro Corinthians comprá-lo do Shakhtar, é uma furada. A gente vai estar pegando um jogador que é uma bomba. Vamos ter que pagar o empréstimo que já está pendente, né, do acerto. Pagar uma transferência e depois assumir salário negativo. Só compensa ficar com o Maicon se a gente for pagar salário, se for renovar empréstimo. Apenas isso. O ciclo do Maicon do Corinthians já deu, já encerrou. Esses últimos jogos, posso queimar minha língua aqui? Posso queimar. Mas são nuances e oscilações que a gente nem imaginava do Maicon. Tanto que desse último jogo o Maicon arrebentou. Com calma, ele jogou bem, mas e as outras 2 chances que ele teve? A gente poderia ter tomado um empate, poderia ter perdido, e os gols que ele perdeu fariam falta. Por isso que de todos esses que eu citei, apenas Maicon e Anceleri, que são exceções que, se ficam por um valor baixo, até entendo, até compreendo. Agora, Thales Magno e Romero, adeus. Até a próxima temporada, sejam felizes, mas muito longe do Sport Clube Corinthians. E se você ficou até aqui, acompanhou todo o meu vídeo, deixa o like, se inscreva, compartilha, como eu falei, vai me ajudar bastante. De Coringão para Coringão, fortalece aí, pô. Vou deixar aqui também minhas redes sociais, tá? Tem o Instagram, tem o TikTok, vamos ter aqui vídeos todas as semanas. E tô preparando um conteúdo muito interessante para vocês sobre a Safiel que tá vindo aí,
o pré-jogo muito legal que eu vi agora contra o Vitória. E importante a gente ter essa resenha e essa proximidade. Fechou? É isso aí, vai Corinthians!